Bom, estamos começando mais um episódio do Café com Cristo e hoje nós vamos falar de um assunto, não é polêmico, mas ele é muito delicado, profundo e que muitas famílias passam por isso e não conseguem sair desse processo. Hoje nós vamos falar sobre o luto. E hoje aqui meu convidado, que agora já virou bem apresentador, o pastor Levi, da Igreja Presbiteriana aqui de Sengés, meu amigo, que vai me ajudar aí sobre esse assunto. Um tanto quanto delicado. Muito delicado. Para muitas famílias, né, pastor? Uhum. Eu começaria assim, tentando entender o processo do luto, né? Existem duas situações que a gente, às vezes, questiona e se avalia, né? E pergunta, né? O que seria menos dolorido? Uma morte repentina ou uma morte mais demorada, né? Processo de uma enfermidade terminal. E essa semana, eu diria assim que eu pessoalmente tive as duas situações se apresentando diante de mim, né? Uma situação em que houve uma morte repentina, totalmente inesperada, e quando um parente da pessoa conversou comigo, né, que a gente foi tomando conhecimento da situação, que eu consegui conversar com essa pessoa, ele disse assim: pastor, nós estamos sem chão. Então, é essa a situação, né? Você almoça com a pessoa, você tem um churrasco, tem uma festa, uma confraternização, aquela alegria toda, cada um vai para a sua casa, cada um vai para o seu destino, e horas depois você recebe uma notícia trágica: aquela pessoa não existe mais, né? Não é fácil administrar uma situação dessa, se é que a gente pode usar o termo administrar. Sim, né? Pastor, eu lembro que a gente vem vindo de um pós-pandemia, né, complicado, famílias que não conseguiram ver seus entes queridos, pessoas que não tiveram um enterro digno, né, digamos assim. Eu particularmente, passei por duas situações, uma do tio da Poli, né, da minha esposa, assim, recebi um áudio dele na noite: olha, filho, eu tô indo para Ponta Grossa, vou fazer um exame, mas eu volto. E voltou de uma forma que a gente não esperava. E aí, meses depois, eu em Londrina, recebo uma ligação do meu pai, que o Gilmar, que ele é primo, mas eu chamava ele de tio por ser mais velho, mas ele foi criado junto conosco, quase um irmão, e recebi essa mesma notícia. Sim. Então, a gente fica sem chão. Não essa tem é a expressão, não existe uma expressão mais adequada, eu diria, né? E a outra situação, atendendo uma pessoa em consultório pastoral, que vem acompanhando alguém da sua casa que está em tratamento de uma doença terminal, a expressão dela, né, da pessoa foi assim: eu estou vendo a minha mãe morrer todo dia, aos poucos, todo dia morre um pouquinho. Cada dia ela perde um pouco, cada dia ela fica mais fragilizada. E eu fiquei pensando, né, já que a gente viveu essas duas experiências numa única semana, né, eu fiquei pensando: meu Deus, o que será que é mais fácil? Ou o que será que é mais difícil? Nós estamos aqui conversando, de repente tem uma má notícia a respeito de alguém de nós. Uma situação repentina, né? Abrupta, um corte assim, como se um raio caísse na sua cabeça, né? Ou você, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como eu já acompanhei alguns casos, né? Você vê a pessoa definhando, indo embora, diante dos teus olhos, cada dia um pouquinho. O que é mais cruel, o que é mais doloroso? Eu penso que o luto... muitas pessoas falam assim: não, viúva é quem morreu,
o luto é para quem morreu, né? Você vê muitas pessoas comentando desse, porque quem ficou tá vivo. E não é tão fácil assim. Quem ficou tá vivo e a vida continua, não é. Eu presenciei uma pessoa, um conhecido, né? O filho morreu há muito tempo, na época do Covid. E ele presencia esse luto todos os dias há quase 3 anos. E aí vem algumas consequências com o luto, né? Porque a morte, na verdade, assim, você tem que refazer toda a sua agenda. Se você perde alguém da sua mesa, da sua família, vamos dizer assim, você tem que refazer toda a sua agenda. Você vai ter que conviver o resto da sua vida sem a presença daquela pessoa. Ah, morreu, esqueceu. E a saudade, e a falta, e a ausência. Né? Isso para falar de uma situação que a gente ainda considera como saudável diante da questão da morte, né? Então, uma situação até que você espera, né? Quando a pessoa está doente e vai passar por esse processo, você acaba esperando esse mas resultado. Mas aí você fica naqueles questionamentos. Puxa, mas tinha tantos planos, queria fazer tanta coisa, tinha um futuro brilhante pela frente. Quando você vê a morte de um jovem, por exemplo, né? Seja por que circunstâncias for, você fala, puxa, teria aí mais 40, 50 anos pela frente, possivelmente, olhando assim, bem do ponto de vista humano, humanizando realmente essa situação, né? Olha, é muito difícil, é uma tristeza profunda que te acompanha, você vai em festa, você se alegra, você ri, você até ri de certas piadas e tudo mais, mas quando você dá um olhar interno, alguma coisa aconteceu lá dentro. Aquela alegria nunca enche o tanque, ela nunca né? é plena. Nunca enche o tanque. Nunca enche o tanque. Nunca enche. Ela dá um gargalinho e... O meu pai dizia assim, quando a mãe dele morreu, né, a minha avó, e minha mãe estava muito doente na época e tal, e a gente conversando sobre isso, sobre a possibilidade de repente a minha mãe ir embora, aquela coisa toda, ele falou, olha filho, ele falou assim, olha filho, quando a mãe da gente morre, é como uma luzinha que apaga dentro da gente. E a minha avó já tinha morrido há, sei lá, uns 30 anos atrás, né? Quando ele fez essa referência, né? Então, é uma luz que apaga dentro de você. É uma luz a menos. E assim, a rotina né, vamos dizer, o andar da carruagem é assim, os filhos enterrarem os pais, né? Esse é a lei natural das coisas, né? Né? Agora, quando essa história inverte, eu acho que fica muito mais complicado, mais difícil. Eu acho inimaginável uma dor dessas, né? Você ter que enterrar um filho, né? Graças a Deus, passei por isso e acompanhei poucas vezes situações como essa, né? Mas é inimaginável essa dor. E a gente costuma falar para a pessoa, desse paradigma, né? Falar assim para a pessoa, não tenho palavras. Realmente, você não tem palavras, não tem como medir o sentimento, né? E aquela conversa que muitas vezes as pessoas, porque em velório você vê de tudo, né? Aquela conversa que a pessoa às vezes chega e diz assim, eu sei como você está sentindo. Sabe? Olha, não sabe, meu querido, não sabe, você não tem noção. Nada. Você só tem uma mínima noção se você passou pela mesma circunstância, pela mesma situação. E mesmo assim, cada situação tem os seus aspectos muito particulares. Você sabe que velório é uma coisa que eu não gosto. Quem gosta? Fala para mim. Gosto. Eu tenho pavor. Quem gosta? Eu vou quebrar um pouco o gelo, posso? Acho que deve, porque esse papo está ficando meio fúnebre, né? Eu vou te dar um testemunho de velório. Particular meu. Então, minha avó, falecida avó, como que eles andavam? A senhora, né? Italianona, de saia, nágua, ventalzinho. E na época que ela era viva, tinha uma balinha de 12 leite lá, fazendo propaganda, não existe mais, uma Kids. Então ela carregava no bar. Ela comprava a gente com aquela balinha para ir no velório com ela. Olha só. Nunca tinha visto na vida, tinha que ir no velório. Só que chegava lá, tinha que dar um beijo no morto. Tinha que beijar o morto? Tinha, porque senão ele vinha, eu sei lá o que acontecia. E tinha esse processo. Aí morreu uma tia nossa, que aqui em Sengesa, onde é a nossa cidade, é muito comum velar na casa, né?
Lá na minha cidade natal, não. Era comum na capela mortuária ou no morgue. Depende, várias regiões chamam de uma forma diferente. E esse velório foi na casa. E a minha avó. E a tia tinha tomado muito soro, né, tal, que estava doente. A minha avó me pega e me ergue para dar um beijo nela. Ai, meu Deus. Pastor, na hora que ela me ergueu, ela fez assim, ó. Ai, e eu meu gritei, pai do céu. Ela tá viva! Sério? Eu tinha uns 6 a 7 anos de idade. Senhor Jesus. Chamaram médico e veio médico. Eu não lembro o nome do doutor que veio. Não era o doutor Enim na época. Eu não lembro o nome. E veio, estetoscópio, e não sei o que, e vai. E fazer e ela teste tava para bufando. ver se a pessoa estava viva mesmo. Porque ela estava suando quente e bufando na minha cara. Senhor Jesus. Como é que o senhor quer que eu goste de velório agora? Rapaz, eu tenho um pavor. Traumatizou. Gente. Não, eu entro no velório, tudo, mas é o caixão lá, eu aqui, não põe a mão. Eu tive um trauma gigantesco com essa história. Eu estava ouvindo uma especialista em preparo. Eles chamam de tanatologista, né? Que as pessoas eu que sigo cuidam. Uma pessoa assim. Até a gente pode falar o nome dela, que ela é muito famosa na internet, é Josiane, né? Sim, ela mesma. É lá é de uma cidade lá do... Minas, acho. Não, é em São Paulo, é bem próximo de São Paulo. Eu só não lembro a cidade. Ela é até professora na área. Professora, né? Na área, tudo. Sim. E aí ela tem uma fala muito interessante a respeito de tudo isso, tal, até deixa a gente assim mais, enfim, tranquilo com relação a algumas coisas. Mas ela fala, esse é o tipo de coisa que não se faz, porque o risco de contaminação... É gigantesco. Mas antigamente, lavou com sabão, estava novo. Pois é. E naquele tempo... Ixi, falando de morte, o negócio estou instalando aí, o que é? Eu acho que foi a garrafinha. Acho que foi a garrafa, hein, pastor? Que susto, hein? Não, eu não tenho esse problema, não. Graças a Deus. Não me faça ficar com pavor de novo. Eu tenho mais medo de vivo do que de morto. Eu também. Não, mas às vezes dá uma tremidinha. Mas você contando história de velório, sabe que pastor às vezes tem muita história de velório também. Claro, né? quanto? Já que é para a gente desanuviar um pouco, vamos desanuviar um pouquinho, né? Eu me lembro... no dia da minha ordenação. A minha ordenação ia acontecer à noite, e de sábado para domingo faleceu uma senhorinha da nossa igreja, e já bem velhinha, doentinha, aquela coisa toda e tal. E tá, sábado à tarde, velório na igreja, tá, passou a noite. E aí quando eu chego de manhã para fazer o culto do sepultamento, né, claro, todo aquele esquema, né, liturgia, papapá. Quando eu estou no meio do sermão, no meio da parênese, né, o presbítero encostou em mim e falou assim, pastor, o senhor tem que parar tudo aí e pedir para o pessoal sair, porque estão desconfiados que a dona fulana está viva. Ela fez... Não teve sinal nenhum. Pelo menos não para mim. Eu falei, o quê? Não, repita que eu não entendi. Não, estão achando que a dona fulana está viva, tal, inclusive está lá na porta já um médico, mas não sei quem, para vir fazer os testes. Você tem que sair porque tem uns testes lá que tal, né? Pensa a minha situação. Não foi uma ordenação, isso foi uma prova de fogo. Rapaz... Aí eu, com todo jeito, eu sempre fui muito tímido, né? Agora, imagina que eu estava começando o ministério, né? Aí eu dei meu jeito lá, pedi para o pessoal sair, o pessoal saiu assim, meio desconfiado, né? Mas saiu, todo mundo saiu, a família saiu também e tal. Fecharam-se as portas da igreja e tal, e fizeram os testes que tinham que serem feitos, e, afinal de contas, atestou-se realmente que ela estava morta. Ela realmente estava morta mesmo, né? Duplamente morta. Mas o que aconteceu? Tinha uma irmã, você sabe que na igreja tem gente para tudo, né? Gente metida a médico, gente metida a enfermeiro, metida a uma série de coisas. Sim. Essa irmãzinha foi no meio da madrugada, e aquelas pessoas que têm mania de tocar o defunto, né? Ficar tocando no defunto, aí ficou pegando, né? Quando ela pegou na irmã, na falecida, ela estava mole. Ela não tinha tido rigidez cadavérica.
Mas parece que existe um processo que tem a rigidez, daí amolece novo. Tem essas coisas. Tem essas fases, né? Que eu não manjo muito disso, não. Ela pôs a mão, viu que estava mole e tal, ela cismou. Que estava viva. Que podia estar viva. E nem deu uma respiradinha na cara igual eu. Não teve esse negócio que você falou aí. Doido. Ela simplesmente, em vez dela me ligar, me comunicar, olha, pastor, está acontecendo uma situação estranha. Já agilizou todo mundo. Poderia, de repente, claro, a gente ia tentar. E seria uma coisa muito mais discreta, né? Mas não, ela não me deu bola, não deu bola para ninguém, nem para os presbíteros, ela simplesmente, não sei como, nem que jeito, ela convenceu alguém lá que foi no hospital, e convenceu alguém lá que veio, e chegou bem na hora que eu estava fazendo o ofício fúnebre. Aí eu fiquei curioso, né? Falei, peraí, mas que história é essa? Agora eu quero saber como é que é isso. Aí alguém explicou lá, disse que uma pessoa que tenha tomado bastante antibiótico corre o risco de não haver rigidez cadavérica. Ou demorar muito. Demora mais tempo para ter aqueles processos de morte e tal, né? Tá bom, poxa, mas podiam ter explicado, né? Podia me avisar Ela primeiro. podia ter me ligado, a gente ia tentar, né? E não da forma que foi, porque até da forma que foi... fica uma situação delicada, é uma situação isso, constrangedora, porque, óbvio, se você perguntar, mas você continuou o culto depois? Claro que não. Eu chamei o povo de volta, só fiz uma oração e falei, vamos para o sepultamento. Porque é igual a minha quebrou situação. Totalmente a minha situação clima. Né? Eu não lembro o que aconteceu depois, eu fiquei tão apavorado, eu era pequeno, mas provavelmente bagunçou. Agora, você imagina se ela estivesse tivesse viva, né? Eu falando bem no dia da minha ordenação, assim, né? Pastor ressuscita. No dia da ordenação. Seria o canal. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta, assim. O que a Bíblia fala sobre o luto? O que nós pensamos sobre o luto hoje? No quesito, assim, eu sei que existem várias passagens que Jesus fala, né, para descansar nele, para entregar para ele, que ele vem confortar. Então, a Bíblia ela não deixa esse assunto de lado. Ela também trata o luto. Muito pelo contrário. Na verdade, eu diria assim, a Bíblia, ela trata da questão tanto do lado sobrenatural, do lado espiritual, sim, como do lado humano. Do lado humano, especialmente os judeus, eles tinham todo um ritual, todo um protocolo para lidar com isso. A gente percebe, por exemplo, que na morte de Jesus tem aquela situação que elas vão ao sepulcro para embalsamá-lo, aquela coisa toda, aqueles aromas aromáticos. E era um processo de luto isso, né? Tudo fazia parte do processo de luto, né? Então, a Bíblia lida com a questão dos dois lados. Do lado humano, em que a pessoa tem toda a sua oportunidade para extravasar a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia diante daquela perda. E o lado espiritual é o que a própria palavra diz sobre a eternidade com Deus, através de Jesus, né? Que a vida não é só esse pedacinho de 70, 90 anos que a gente vive, que há uma eternidade com Deus, vindo novo céu, nova terra, Apocalipse 21. O próprio Jesus, lá na ressurreição de Lázaro, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Até porque o processo do luto, ele é um impacto na vida da família. Sempre, total. Existem pessoas que, vamos dizer, é como uma cicatriz. Ela está aberta, daqui a pouco ela cicatriza, ela vira um hematoma, uma queloide ali, aquele calombo, e ela não dói mais, mas você sempre vai lembrar. Sempre vai lembrar. Até lá em Mateus 5, eu não lembro qual que é, se é 3 ou é 4, ela fala que bem-aventurados que choram, que serão consolados. Isso. Porque o consolo vem. Então, essa cicatrização, se você permitir que o Senhor faça, ele vem. Inclusive é importante ressaltar que, às vezes, as pessoas ficam assim, preocupadas. Nossa, mas eu tenho que superar o luto, tenho que superar essa perda, tenho que superar essa pessoa que partiu e foi embora. Tal. Como se ela tivesse que esquecer aquela pessoa. Não. Superar o luto não é esquecimento. Superar o luto é você sair do impacto da dor, da perda, daquela angústia que dá quando você perde um ente que é muito próximo de você
E a partir daí, aquela frase muito comum que se diz, né? Tristeza não, saudade sim. Uhum. Porque a saudade fica. Porque, você tem assim, histórias com a pessoa, né? É um você pai, tem é uma lembranças mãe, um boas, irmão, lembranças ruins, um amigo né? querido, Sim. o cônjuge, uma história de vida com aquela pessoa. Né? Agora, eu só observaria o seguinte: existem algumas situações, Mateus, que às vezes ela pode ser para o pior e para o melhor. Tem algumas famílias, por exemplo, dependendo do nível e do tipo de relacionamento que se desenvolveu, e não só com a pessoa que faleceu, mas a família, enfim. Se ela for uma família disfuncional, quando o eixo daquela casa se perde, todo mundo se perde. Entendi. Espalha todo mundo. É como se a família não tivesse existido antes. É uma coisa assim impressionante. O que já está ruim fica muito pior. Está entendendo? E há casos, quando as famílias são funcionais, são estabilizadas, apesar da dor, da perda, de todo aquele impacto que é gerado na família pela perda daquela pessoa, as famílias permanecem unidas, se encontrando, conversando, se apoiando. Mas é mais comum que... Eu acredito que é mais comum que ela... É mais comum do que a gente gostaria, como eu sempre digo. Se distancie, né? É mais comum, acaba se distanciando. Eu vejo assim, quando a minha família lá de Telêmaco Borba, os mais velhos eram vivos, né? Tio Nico, Tia Nica. Existia uma comunhão muito maior entre nós aqui e para lá, eles virem para cá. Morreu o tio, o menino deu uma diminuída, morreu a avó aqui, deu outra diminuída, porque eram os irmãos, aí morreu a tia Nica, né? Deu aquele... É claro que a gente também não pode radicalizar e achar que todo mundo que se espalha... Porque gerações que acabam mudando o perfil, né? A gente achar que todo mundo que se espalha é porque era disfuncional. Não, claro que não. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas se distanciam, que as pessoas moram longe umas das outras, alguns moram até em outro país. Né? Então, enfim, cada um vai buscar a sua vida, cada um vai buscar a sua realização pessoal. Né? Então, nesse sentido, é muito natural que enquanto as pessoas mais velhas são vivas, elas ainda agreguem em torno de si os filhos, os netos. Né? Aquela coisa, domingo é dia de almoço na casa do vô. Então vai todo mundo para a casa do vô, para a casa da avó. Agora, o dia que o vô não existe mais, que a avó não existe mais... essa postura, essa cultura de reunir família, ela vai, eu diria assim, que ela continua mais fragmentada. Sim. Na existência de cada núcleo daqueles irmãos, daqueles filhos, daquela família. E também porque as gerações vão acabando perdendo um pouco de contato. Também. Vai mudando as gerações. Eu mesmo perdi muito contato com a minha família lá, de São Paulo. Por quê? A nossa geração foi mudando e você tem uma ideia, eu me lembro que há vamos jogar assim, quase 45 anos pelo menos, ou mais, não mais, 50 e poucos anos atrás, a casa do meu avô no sítio era lotada de gente. Os filhos, as noras, os genros, os sobrinhos, os netos, os primaiada, todo mundo ali. Hoje, o contato que a gente tem com a primaiada é através do WhatsApp. Né? Ainda ontem estava conversando com uma prima minha, né? Falando do irmão dela que está fazendo um tratamento e tal, e conversando sobre essas coisas e tal. E sempre, a gente não se encontra mais. Né? Pois é. E, às vezes, quando se encontra é porque morreu alguém que é muito comum dentro da família, muito conhecido dentro da família, morte, né? Muito próximo. No nascimento ninguém vai, mas no nascimento, mas numa morte. A morte ela tem esse condão, se a gente pode usar essa expressão, né, de determinar a nossa agenda. Né? Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um podcast, tal, conversando, tal. Se o inexorável acontecer com alguém que nós conhecemos, para tudo. E vai atrás. E você vai atrás, você para a tua agenda. Sim. Né? Talvez, em segundo lugar, algum casamento, mas mesmo assim, ainda é raro. Eu penso assim, a morte, né? A morte, nós estamos falando. Hoje tem pessoas que tratam várias coisas como luto, né? Hoje tem muita modinha. O cachorro morreu, é todo luto. Perdi meu emprego, todo luto.
Minha esposa vai mandar embora. Estou de luto. Mas você sabe por que às vezes tem essa sensação? Essa sensação de luto, né? Essa situação de luto. Porque hoje se classifica as perdas como algo assim que gera um impacto e uma tristeza muito grande. Não é? Então, você falou do pet, né? Claro que eu não sou tão adepto assim nesse sentido, nossa, fiquei de luto, porque, né? Nada contra, muito pelo contrário. Sim, a gente sente, na verdade. Né? Lógico, claro, que a gente sente, mas gente tem pessoas, por exemplo, que elas desenvolveram, vamos dizer assim, o eixo emocional dela tá em cima do relacionamento que ela tem com o pet, por exemplo. Aí você tem aquele pet de 18 anos, que é a idade média de um cachorro, de um gato, sei lá, né? 18 anos. A única ligação que você tinha emocionalmente ali se perde. Para algumas pessoas é um luto. Sim. E um luto considerável. Uma outra coisa que, assim, o luto não dá para guardar, né? Você quer ver uma outra coisa de luto? Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha trabalhado muitos anos numa empresa, dado a vida dela inteira naquela empresa, e tipo 30 anos, no mínimo, pelo menos. E, de repente, não era mais interessante para a empresa mantê-lo como funcionário daquela empresa. Então, simplesmente falou, obrigado, foi bom enquanto Tchau, obrigado. Tá aqui os teus direitos, etc. Saiu bem, né? Bem recompensado pelo trabalho que fez, mas foi mandado embora. Essa pessoa, ela entrou em depressão, porque ela se considerava, pelo tempo que ela trabalhava naquela empresa, que ela estava ali lidando com os funcionários, com a direção e tudo mais, como parte daquela empresa. Sim, ela de tinha repente, uma relação afetiva com a empresa. De repente, o cara estava em casa de pijama, sem o que fazer, sem ter para onde ir. Mas o senhor chegou num ponto excelente, assim. Tá entendendo? As causas do luto, né? O luto não tratado, ele vira depressão, vira uma doença psicossomática. Né? Às vezes o cara não fica depressivo, mas fica ansioso. Alguém vai morrer e não sei o quê, porque o dia é amanhã. Então, vira uma doença e que muitas das vezes acaba virando intratável. Exato. E que leva a um próximo luto. Mas alguém vai ficar de luto por causa daquela pessoa. Exatamente. Então vira um ciclo, né? Vira uma espécie de círculo vicioso. Né? Eu gosto muito, assim, da relação falei do podcast passado de Lázaro, né? Da morte de Lázaro, o que significa para mim a ressurreição de Lázaro. Mas a vida de Marta e Maria. Eu ia chegar lá em algum momento. Elas, né? Assim, de não virar uma depressão. Claro que Jesus curou lá, né? Ressuscitou Lázaro, né? Para alegria geral da nação ali, não, tal, mas fala ali na Bíblia que elas não chegaram chorando, elas devem ter chegado ali para Jesus em prantos, desesperadas. Na verdade, existem duas situações ali com Marta e com Maria, né? A Marta, ela sempre foi mais racional, mais preto no branco, aquela coisa assim, sim, mais não, cartesiana, assim, sim, não, né? Tanto é que quando falam de tirar pedra e tal, é ela que chega, Jesus, mas já é de 4 dias, já está cheirando mal. Como quem diz, o senhor está sabendo o que você está fazendo? Não sei se você percebeu, você já leu todo o capítulo 11 de João, mas na leitura dá para a gente perceber bem a diferença. A Marta, ela chega para Jesus naquele jeito mais próprio e frio de tratar com a situação, e diz, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela é racional, né? Exato, ela é bem mais racional. E aí Jesus começa a conversar com ela. E aí a gente vê o lado de Marta e o lado de Jesus. Qual é o lado de Marta? Dizer racionalmente como ela estava se sentindo. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nu e cru ali, né? Tipo, tal. Direto aí Jesus começa a trabalhar com ela no sentido dela poder desabafar. Ele fala, então, mas ele vai ressurgir. Aí ela traz a doutrina, ela abre o catecismo. Ela abre o livro teológico e diz, não, é verdade, vai ressuscitar no fim dos dias, não sei o quê, papapá, aquela conversa toda. É como se ela tivesse uma conversa teológica com Jesus. É interessante isso. Ela tinha aquele fundo de esperança da Sim, teologia. Mas era lá muito na frente mais intelectual, era uma coisa muito mais racional.
A gente não percebe emocionalidade em Marta. Agora, olha que interessante. Quando a Maria aparece diante de Jesus, Maria se joga aos pés de Jesus. Maria chora aos pés de Jesus. Ela extravasa. Ela se desmancha, ela se descabela diante de Jesus. Qual é a reação de Jesus? Jesus não dá nenhuma aula de escola dominical para ela, como ele fez com Marta. Jesus chora com Maria. Jesus se emociona com a emoção de Maria. Aí o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que cada um de nós tem uma forma de lidar com o luto. Para uns é uma coisa mais... Não que é fácil. Não foi fácil para Marta. Era o irmão dela. E ela cobra isso de Jesus. Se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas perceba que ela tem uma reação mais racional, ela tem uma reação mais serena, do tipo assim, dá testemunho, não dê escândalo. Reservada, né? Mais reservada, mais discreta. E nós temos esse tipo de pessoa. E temos esse tipo de pessoas. Fala, credo, mas o pai morto lá, o cara não chora. A mãe, o cara não chora. A esposa, o marido, não chora. O filho, pessoa ali. Se bem que também tem um outro aspecto que eu quero colocar sobre isso depois. Mas nesse momento, para caracterizar que há vários tipos de reações. Já a Maria é aquela pessoa que certamente pula em cima do caixão e abraça o morto, aquela coisa toda, e me leva junto e tal. E eu não quero perder. E tem ela extravasa toda a sua dor, a sua perda ali diante de Jesus. Né? Então, isso me chama a atenção. E aí tem algumas pessoas que dizem assim, os Martas chegam para alguns e dizem assim, ei, olha o testemunho, você não pode chorar. Que isso? Se controle, imagina. Você não tem fé, não? Mas a gente vê que chorar faz bem. A gente tem fé, mas a gente tem sentimento. Sim. A gente tem fé, mas a gente tem coração. A gente tem fé, mas a gente tem emoção. Então isso, na verdade, pode ser feito, né? Claro, é um não só ponto pode, que é bom. como, aliás, precisa. Eu fico preocupado. Aí eu entro naquele ponto que eu falei que eu ia entrar. Aí eu fico preocupado com aquelas pessoas que se seguram, é o eixo de todo mundo, é o amparo de todo mundo, está abraçando todo mundo, está conversando com esse, conversando com aquele, como eu já vi. Às vezes até contando piada naquele momento, pra querendo transparecer que está tudo bem, que está susto, que está tranquilo. Até o momento em que há o sepultamento, cada um vai para a sua casa, porque a hora mais difícil não é a hora da morte, é a hora que todo mundo vai para a sua casa, cuidar da sua vida, embora, né? Cada um vai cuidar dos seus cuidos, como se diz por aí, e aí o que acontece? A pessoa fica sozinha com a sua rotina, tentando lidar com aquela perda. Muitos nessas horas acabam numa autodestruição. Por quê? E entrando no caminho da depressão. Por quê? Porque ela não chorou quando devia ter chorado, não desabafou quando devia ter desabafado, não abriu o coração quando devia ter aberto. Porque, afinal de contas... Né, eu não posso mostrar. Né? Não posso demonstrar fraqueza por causa deste, por causa daquele. Com perdão da má palavra, dane-se a fraqueza. Dane-se o que os outros estão pensando. É a minha perda, é a minha dor. Sim. Eu tenho direito a esse choro. E a Bíblia em nenhum momento diz que a gente não deve chorar. Jesus chorou. Sim. Tem Jó também, né? Quando Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, ele já rasgou a roupa, raspou a cabeça. Que, aliás, era a forma em que o judeu manifestava o seu luto, a sua angústia, a sua ruína. Ele pôs para fora, né? Era colocar para fora. Né? Por mais que tinha toda quem era ele e tal, ele pôs para fora. Então, a gente não pode achar que quem bota para fora está descontrolado e quem não bota para fora está ok. Não, eu acho que é uma questão de cada um, obviamente, mas só sabe o tamanho da dor quem passa. Sim. Né? Não e tem é um nada a ver com testemunho, não tem nada a ver com blasfêmia, não tem nada a ver com questionamento. E até os nossos questionamentos, muitas vezes, porque, claro, quem não questiona? Quem que não se pergunta por quê? Qual ser humano que, de repente, não fica com as suas dúvidas naquele momento? Eu posso estar errado, às vezes, no que eu penso, mas eu penso assim, nós fomos criados para ser eternos, né? Deus me criou para viver no paraíso, para ser eterno com Ele, andar com Ele. Exato. Quando a
gente saiu fora do paraíso, nós perdemos essa Perdemos eternidade. tudo isso. E essa saudade, essa dor do luto é porque nós somos para ser eterno, não para perder um com o outro, para nunca ver mais, eu não vou ter mais aquela pessoa. Porque é aquela saudade, a saudade do último beijo, a saudade do último abraço, a saudade do último carinho, a saudade do último olhar, a saudade da última palavra. É isso que machuca. Daqueles momentos tão maravilhosos que se viveu junto com aquela pessoa. E assim, o senhor já falou o impacto da família, que às vezes tem famílias que se dispersam, tem famílias às vezes que se unem até mais quando existe essa né, a perca. Tem pessoas que não conversam com ninguém, guardam aquilo para si, ficam com a vida amargurada, triste, enfesado. Uma coisa que nós não falamos, mas que é importante ressaltar, quanto tempo dura o luto? Né? Os especialistas... Essa pergunta é forte, hein? Ela é forte. Porque dizer que o luto dura a vida inteira, obviamente, não é sadio. Aí já é uma questão patológica, né? Já é uma questão de doença, né? Tem que ser tratada essa pessoa, né? Mas, em média, aquele luto, aquela tristeza, vamos dizer assim, aquela profundidade das águas do luto, elas duram, em média, 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quando começou a passar de 1 ano e meio para 2, para 3, eu já tive casos de pessoas que eu tratei já com mais de 5 anos de luto. A pessoa falava daquela morte como se tivesse acontecido no começo dessa semana. Ontem, agora? Ontem. Como se ela tivesse recebido a notícia da morte naquele momento. Então, ainda era muito difícil para ela. Precisa cicatrizar, claro, né? Que aí ela teria, obviamente, precisa de tratamento, né? Então, há essas situações, né? Elas não são tão incomuns como a gente gostaria que fosse. Então, elas acontecem. Mas, normalmente, 1 ano, 1 ano e meio, depois fica a saudade, né? Ficam as lembranças, a memória, né? Aquela coisa toda. Passa a ser parte da sua memória afetiva, né? O senhor é muito procurado quando existe o processo do luto, né? Perdeu-se alguém, ou foi na igreja, não foi, tal, houve sepultamento. O senhor é muito procurado pela família depois para uma conversa, um bate-papo. Não tanto. Assim, pastor, ore comigo, faça um carinho em mim aqui que está dolorido. As famílias costumam procurar a igreja, o pastor, ou para isso? Não com toda essa intensidade assim. Deixam de usar um recurso que ajudaria muito. Deixam. Normalmente, o que acontece é o seguinte, eu não sei por uma questão de crença, do imaginário, né, espiritual das pessoas, elas acham que algumas pessoas não devem ser enterradas sem uma oração, sem uma despedida, sem um tempo ali né? O que, do ponto de vista, tecnicamente falando, do ponto de vista de quem já foi. O que tinha que acertar com Deus já acertou antes, né? A conta já foi paga lá na cruz. Pastor, né? eu na pandemia, quando nós perdemos né, o tio Wilson, que era um cara assim, Nossa, que vivia no meu escritório. Muito difícil para todo Eu lembro nós. que ele chegava no meu escritório, ele tirava o óculos, passava ali assim e falava, rapaz, até a escola dominical da minha vida é fruto do seu Wilson Jolim. Eu detestava a escola dominical. Acordar cedo para quê? Hoje eu dou aula, né? Na escola dominical. Hoje você virou professor de escola dominical, olha que benção. Né? Mas é assim, ele pegava muito no meu pé com isso, a gente conversava muito, sabe? Eu estava em Dracena, divisa lá com o Mato Grosso, né? Sim. Do ladinho. Quando eu conversei com ele à noite, e aí no outro dia ele foi para Ponta Grossa, e aí ele faleceu e tal. A Poli me contou. Eu fiquei tão... Eu recebi essa notícia de uma forma assim tão drástica no meu coração, que eu larguei o meu funcionário em Dracena, peguei meu carro, e eu lembro de abastecer num posto de Ourinhos, 300 e poucos quilômetros depois. Sei. E vim parar aqui na minha casa. Eu confesso que eu olhando a minha... Eu chorei tanto, eu olhando a minha galeria, eu fiquei impactado assim. Eu tô em Dracena, longe da minha família. O Covid
pegando solto naquela época, né? Me emociona porque eu vi um vídeo na minha galeria que eu não lembro de ter gravado. Eu estava tão emocionado, dolorido, que eu pensei assim, na onde eu estou eu vou morrer. Eu vou morrer longe dos meus filhos, eu vou morrer longe da minha filha, da minha esposa, não vou ver meus pais. E se eu morrer aqui, como que vão me levar embora? Vão me jogar em qualquer canto? Esse era o meu pensamento. Que eu estava no auge ali, né? No fervo do Covid. Sim. Eu vim embora, gravei um vídeo na estrada, devia estar a mais de 150 por hora, com certeza. Se despedindo do meu filho, da minha filha, da minha esposa. Depois eu vi. Se eu achar, eu vou te mandar esse vídeo para o senhor assistir. Quero ver depois. Isso foi muito impactante no meu coração, a perca do tio Wilson, mas não só como meu amigo, como o cara que estava todo dia lá junto com nós, ali na casa do meu sogro. Né? Sim, fantástico. Especial demais. Mas também como o impacto que poderia acontecer comigo ali a qualquer momento e eu não ia ver minha família. Então eu cheguei em casa, meu Benjamin queria brincar com as crianças na rua, já não deixei, trouxe embora. Eu vou contar para o senhor que eu fiquei fora da casinha uma semana. Com aquilo assim, impactado em mim, sabe? O Covid, todo mundo vai morrer e não sei o que lá. É uma coisa assim que essa conversa eu nunca tive com o senhor, tive com a minha esposa. Conversei com uma pessoa e ela falou assim, Mateus, acha um ponto de fuga, faz um negócio diferente. Eu fiz uns abajur diferentes. Sabe? Aprendi a gostar, fazer isso, achei um ponto de fuga, uma maneira de fugir daquele pensamento, porque eu fiquei em casa. Eu fiquei os próximos 2 meses sem sair, sem viajar, por mais que tinha. Mas eu viajei todo o período da pandemia, mas foi impactante no meu coração isso, sabe? Hoje, o que eu vejo hoje, eu tomei remédio para esses pensamentos? Não. Eu não tomei remédio. Você não foi nem psicólogo, psiquiatra? Nada. Eu fui para Deus. A pole, a oração, e ler a palavra. Fui buscar a palavra, Deus fala comigo, me ajuda, me tira dessa. Hoje eu vejo assim que essa situação que eu fiquei é onde várias pessoas das famílias ficam. Mães, pais, irmãos, cônjuges, né? Filhos entram nessa situação. E se não achar um ponto de fuga para sair dessa situação, vai entrar numa depressão, e às vezes numa depressão profunda. Exato. Muito profunda. Então, eu quero voltar um pouquinho no que você perguntou antes. Primeiro que eu vejo que as pessoas se preocupam muito com a questão, mais com a situação da pessoa que morreu, do que com a dor que elas estão sentindo. Tá, pastor, o senhor vai lá, faz uma oração e tal. Claro, eu nunca me neguei, jamais me negarei. E não é só para os membros da igreja, para qualquer um, para qualquer pessoa, em qualquer situação. Então, sempre, né, eu não me ofereço. Eu também não gosto de velório, apesar de já ter feito muitos velórios na minha vida. E perder a conta. Já perdi a conta. 37 anos de ministério, dá para perder a conta. Já perde a conta, né? Eu não sei, não tenho nem ideia mais quantos foram. Infelizmente, foram muito mais que batismo e casamento. Eu ia perguntar exatamente isso. Sempre é muito mais. Mas eu diria assim, óbvio, eu entendo o meu papel, entendo a minha função, e mais do que nunca, cada vez mais eu percebo como é importante a gente, nesse momento, estar junto. Às vezes você não precisa falar nada. Você não precisa fazer um discurso. Não é uma questão de retórica, é uma questão de presença. Então, esteja ali. Né? Às vezes um abraço, uma fala mais no pé do ouvido, uma coisa mais intimizada, né? Óbvio, havendo uma oportunidade, a gente fala, a gente prega, a gente traz uma palavra. E com o passar dos anos também, quando a gente começa, como tudo que a gente começa, né? A minha preocupação era ser assim, o pastor está trazendo uma palavra no velório. Então, eu me preocupava muito no aspecto doutrinário, teológico, não sair das 4 linhas, aquela coisa. Não que eu já saia das 4 linhas, obviamente que não, né? Mas hoje eu fico olhando João capítulo 11, como Jesus chega naquela casa. Tem aquela conversa com Marta. Tem aquela aproximação com Maria, com as pessoas que estão ali. E aquilo foi algo tão visível,
que quando ele começou a chorar diante do desespero de Maria ali, as pessoas começaram a comentar, nossa, como ele amava o Lázaro, né? Como ele ama essa família. Olha, veio de lá de longe aqui, tá chorando com elas. Né? Se a gente tivesse esse poder de fazer o resto da coisa, né? Ressuscitar o morto, né? Mas aí eu falei, não, eu acho que não é nem questão de pregar, não é nem questão de ir lá falar alguma coisa, porque às vezes 10, 15 minutos que você fala ali, se perde no imaginário das pessoas, perguntar para as pessoas assim, nem lembra. Que falou, nem lembro o que você falou, nem eu lembro o que eu falei, né? Aliás, uma frase que eu já escutei muitas vezes e que ela é muito importante para mim. A questão não é o que você fez, o que você falou, é como a pessoa se sentiu quando você chegou lá. Ele veio aqui. Ele veio aqui. Então, apesar de não ser o lugar mais agradável que eu gostaria, por uma escolha própria de ir, é óbvio que num momento como esse, lá estou eu. Então, eu passei a me preocupar muito mais, mesmo que as pessoas que estão ali estão preocupadas com a situação espiritual da pessoa que morreu, porque não pode ser enterrada sem um hino, sem um cântico, sem uma oração, sem uma palavra. Eu sempre direciono, mesmo até na igreja, não sei se vocês perceberam isso, até na igreja eu procuro direcionar para quem está ali, para a dor de quem está ali, para aquele momento. E é claro, é uma oportunidade também. A gente não deve perder essa oportunidade. A própria Bíblia diz isso, né? É muito melhor estar na casa do luto do que na casa de festa, né? Sim. Porque no luto todo mundo se concentra, todo mundo reflete, todo mundo está olhando para a sua própria finitude. Não é possível você olhar para um esquife lá na frente, né? A pessoa ali morta, e você não entender que você é tão finito quanto ela que já está ali, né? Então, isso mexe com a pessoa de uma forma... Mexe tanto que tem pessoas que falam, eu não vou em velório. De jeito nenhum, mas nem que me pague. Não sei como é que faz se acontecer uma coisa para alguém perto dela, próxima dela, né? A gente acaba indo. Tem que ir, né? Uma hora ou outra, infelizmente, você tem que ir, né? Tem que ir, sim. Eu sei de uma pessoa, por exemplo, que ela vai até em velório, mas ela vai no cemitério. Então, você sabe que então essa seletividade, às vezes, é estranha porque faz parte. Né? Eu já, a essa altura do campeonato, eu vou onde tiver que ir. Mas a gente tem que pensar nisso. As pessoas que estão ali, a dor que elas estão sentindo, como que o Espírito Santo vai usar uma palavra para trazer cura, restauração e, digamos assim, uma espécie de pontapé inicial para a pessoa sair dali, debaixo daquele impacto de morte, e pensar, eu preciso viver, eu preciso manter a chama da esperança viva. Porque às vezes você perdeu uma pessoa, mas existem outro. Eu escutei este áudio essa semana, né? Sobre a morte inesperada que o senhor comentou. Nós estávamos, quando recebeu a notícia, a gente estava junto. E eu recebi esse áudio, falando assim, a minha vida continua, eu tenho mais filhos, eu tenho um comércio, que se eu não produzir, eu não vou sobreviver, e eu tenho que pôr a minha vida para continuar. Mas é uma palavra que a gente escuta que de partir o coração, né? Dói porque, no fundo, né? Dói na alma. Porque, por mais que você não goste de velório, aconteceu com você, o papo é outro. Seu amigo morreu lá, se conhecia, foi lá, mas agora aconteceu com você, né? Então... Na verdade, é assim, ninguém gosta de hospital até que você precise de um, né? Exatamente. Só o senhor que gostava antes, né? Que o senhor vivia indo visitar gente. Mas não era porque gostava, né? Era as pessoas que estavam lá e que necessitavam, né? Viu, pastor? Mas assim, o luto eu vejo assim, que a história de Marta e Maria ali, várias que eu estudei sobre esse assunto para poder... Foi um que falou assim, ó, é sobre isso que nós vamos falar. Mas porque realmente tem muitas lições ali. E é a qualquer melhor lado que você história, olha, né? Ou seja, então, eu penso assim, hoje, a família enlutada, ela tem que dar espaço para colocar para fora. Exato. Como Maria, ela pôs para fora. Na verdade, é assim, né, Mateus? A gente precisa viver
intensamente todas as nossas emoções. Às vezes a gente faz isso muito para alegria. Churrasco, tal, não sei o quê. Música, casamento, passeio no shopping. Mas e quando a gente está doente? E quando morre alguém da nossa casa? E quando a gente tem uma perda financeira? Quando a gente é traído por alguém? Também, é um processo de luto. São processos de lutos Sim. na nossa vida. Que às vezes, não, eu não posso viver isso. Eu não. Só que aí, aquilo que você não joga para fora, você joga para dentro. E aí onde está o perigo? Aí está o perigo. Que aí Paulo vai dizer lá em Filipenses, né, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas antes façam as suas orações no sentido de publicar diante de Deus, jogar para fora, para Deus, o que você está sentindo. Por quê? Porque se você não joga para fora, automaticamente você vai jogar para dentro. E aí, ao invés de você, porque tem pessoas que são duas sensações complicadas, ou você vira uma pessoa explosiva, amarga, que fica enchendo a paciência de todo mundo, que onde você está é um poço de amargura, de reclamação, porque esse dia, porque está frio, porque está isso, porque está aquilo, porque a vida não presta, bom dia só se for para você, você quer lá, papapá, vira aquela pessoa indigesta, que esbarrando a purulência das suas feridas em cima de todo mundo. Né? Ou aquela pessoa que implode. Por quê? Porque ela foi jogando para dentro. Aí implode aonde? Gastrite, úlcera, coluna torta, pressão alta ou pressão desestabilizada. Diabetes. Que é muito comum emocional mexer com diabetes. E o diabetes mata, e assim por diante. Sucessivas doenças silenciosas que vão consumindo, você pode tomar, né? quilos e quilos de remédio. Sim. E passar por tudo. Você pode ir no Albert Einstein e não resolve. Por quê? Porque você entrou num processo de assimilação de toda aquela amargura para dentro do coração. Eu vejo que precisa. Tem pessoas que, como a gente já comentou, não conseguem colocar para fora. Mas precisa ter, nem que seja esse colocar para fora racionalmente. Tá, mas aí como também, Marta foi Mateus, racional, mas ela pôs para fora da maneira dela. Sim, né? Mas aí também tem os profissionais. Sim. Eu acho que quando você não consegue se abrir com um amigo, se abrir com uma pessoa que pode minimamente, né, te ouvir, né, e te ouvir sem censura, que é muito importante, né? Não, você não pode falar isso. Então já não serve mais para ser um ouvidor. Se eu não posso falar isso... Chorar junto com aqueles que choram, né? Exatamente. Então, tem que procurar um profissional. E graças a Deus, nos dias de hoje, não faltam profissionais acessíveis, que podem ouvir com uma escuta inteligente, sem julgamentos, mas procurando tirar o lixo do meio das coisas. Tá entendendo? Trazer mais discernimento para a situação. Como fez Sansão, tirando o mel de dentro da carcaça, tá entendendo? Separando as coisas. O senhor tratou muitas pessoas já. Muitas. Porque assim, mudando um pouquinho e não fugindo do assunto... Aí eu ia falar o seguinte, e a igreja? A igreja às vezes aproveita pouco. Você perguntou, quantos que procuram você depois que acontece sepultamento? Rarissimamente, muito poucas pessoas. Poucas pessoas. A não ser quando é um caso assim, mais extremo, aí a pessoa... eu tenho que conversar com alguém. É claro que está mais acessível ali é o pastor. Sim. Né? Então, sempre está ali para atender. Tinha que ser uma coisa natural. Eu estou passando por uma fase difícil, eu tenho que procurar o pastor. Ele pode me ajudar. Pastor, um presbítero, procurar a igreja ali. Líder da igreja, um amigo, alguém que tenha minimamente um pouco de experiência de vida. Por que eu falei da pessoa que ouve? Porque a gente tem que também tomar cuidado com quem você se abre. Sim. Porque tem pessoas, por exemplo, que elas só estão interessadas nas informações que você vai dar, da fraqueza, das batalhas, das lutas que ela tem, e depois fazer fofoca santa por aí. Né? Gente, vamos orar pelo Mateus, porque o Mateus, não sei se vocês estão sabendo, está passando por isso. Por isso, por aquilo, aquilo outro. E aí se desconstrói o Mateus, né?
numa palavra de oração. Você fala que você tá passando por isso, na uma já é por isso e por isso, no outro é por isso por aquilo, e assim vai aumentando. Não falta quem, né? Então, o bom escutador é aquele que ouve sem julgar. Eu sempre digo para as pessoas que me procuram, fique tranquilo, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. Então, você pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Não tem mais idade para me escandalizar com nada. Pode fazer tudo. Estamos aqui para te escutar. Eu vejo que... Eu queria perguntar exatamente isso, porque eu vejo que às vezes eles procuram estão dentro da igreja, mas procuram profissionais externos, né? Que não é ruim, claro, né? Mas às vezes a pessoa até procura também, porque eu vou procurar o pastor. Em alguns ambientes, às vezes, a pessoa procura o pastor, no domingo seguinte vira a ilustração do sermão, né? Sim. Aí isso é complicado, né? Eu acho que nós pastores temos que ter aquela relação médico-paciente, né? A basicamente, relação assim. Da descrição daquilo que nós ouvimos. Da privacidade do paciente, né? Em si, né? Porque isso é um direito de quem se abre num consultório pastoral, num consultório psicológico, num consultório do psiquiatra, do psicanalista, enfim. Tem que ter essa segurança, porque senão ela vai se abrir com quem? Precisa se abrir quando há o luto, né? Precisa pôr para fora. Precisa de uma forma ou outra... Luto, qualquer outra coisa que, evidentemente, esteja pressionando emocionalmente a pessoa, sim, né? Sim. Uma carga pesada, um fardo, né? Até mesmo quando é um pecado. Não estamos nesse assunto, mas... As pessoas, mas se eu fiz uma baba daquelas bem grande assim, eu cometi um pecado assim, daquele tamanho... E vim contar que eu não estou aguentando. Cara, vem abrir o coração. E já pode virar tema para um próximo podcast. Pode até ser um tema para o próximo podcast. Né? Então, ninguém está aqui para te julgar, nós estamos aqui para te ajudar. Jesus dá a dica nesse sentido. Né? Os perigos do luto é entrar em depressão. Acho que é muito mais forte do que uma ansiedade. Né? Um luto não tratado pode virar um próximo luto, na verdade. Pode. Quantas pessoas aí você vê que... Essa pessoa que eu conversei, eu tentei tirar a minha vida 2 vezes. O problema é que a palavra até nos adverte a respeito disso, né? Às vezes, claro, a gente ama os nossos queridos. Qual o tamanho do amor que você tem pela sua esposa? Qual é o tamanho do amor que você tem pelos seus filhos? Meu Deus! Pela minha eu esposa, agora que tenho filhos, netos, qual o tamanho do amor que eu tenho pelos meus netos? Papai do céu, né? Então, a partir do momento que você entra num esquema, fulano era tudo para mim. É complicado, porque você está jogando sobre uma outra pessoa que é tão mortal e tão frágil quanto você é, toda a sua expectativa de vida, de esperança. Sim. E se amanhã aquela pessoa morrer, meu Deus do céu? Como é que vai ser a tua vida? Pastor, e quantas pessoas às vezes passam pelo luto e não é só o luto, mas aquela pessoa era o provedor da casa. Sim. E aí essa Jesus pessoa enlutada... Tem a história lá do filho da viúva de Naim, que era o filho único dela e ela era viúva, então era o provedor da casa. E aí a pessoa às vezes nem se permite passar pelo luto porque no dia seguinte ela precisa ganhar o pão de cada dia. Outro dia já ela tá tem lá que no cair, eito, né, trabalhando. Ela tem que assumir as responsabilidades para fazer. Eu digo assim, pelo meu pai, meu avô, o convento na cidade de Tararé estava sendo construído por ele ali, né? Tava a parte elétrica, eles faziam. E meu avô subindo para o convento teve um infarto fulminante. São Valdemar teve um infarto fulminante e morreu com 51 anos. Acho que foi mais ou menos isso. Meu pai devia ter ali, na época, seus 15, 16, 17 anos, acho, não sei, um pouco mais. Mas ele teve que assumir a casa com um monte de irmão, a mãe. Nossa. E virou provedor. Tocar obra de construção sozinho. Então, assim... Até quando eu me converti, Deus falou muito comigo sobre isso, e não é o assunto agora, mas... Eu mudei o jeito de tratar meu pai, porque meu pai não teve a oportunidade de ser filho por muito tempo, né? Então, ele já foi pai logo de cara, mesmo não tendo filhos. Mesmo sendo casado. Não sendo casado. Ele já virou pai dos irmãos. E eu cobrava dele não ser meu pai, às vezes, mas, na verdade, eu que tinha que ser filho dele. Hoje, às vezes, não dá tempo de ver por causa da correria do dia a dia, mas tem que mandar uma mensagem, ligar.
né? Peco muito com isso ainda, de não estar mais presente. Mas quantas pessoas que não conseguem nem passar pelo luto, que no outro dia precisa encarar... Com dor e tudo, com luto, com tristeza, do jeito que for, tem que trabalhar. Quantas pessoas, né? Eu vi uma vez um testemunho de uma caminhoneira, né? Que ela teve... O caminhão, o marido morreu, e ela morreu, mas não de acidente, ela teve que assumir o caminhão. E ela falou que às vezes ela parava dirigindo e chorava a falta do marido. E ela teve que tocar a vida. A gente acaba... Então tem pessoas que não têm tempo para o luto. É aquilo que o pessoal, às vezes de uma maneira um tanto quanto jocosa, né, engraçada, diz, trocar a roda do carro enquanto ele está andando, né? Sim. E a vida da maioria das pessoas é isso, né? Sim. A gente não tem tempo para parar, para ficar, desculpa a expressão que eu vou utilizar, que ela é meio chula, né? Ficar lambendo as próprias feridas, né? Mas às vezes é isso, você teve uma perda hoje, você tem amanhã fazer o enterro, depois de amanhã você está trabalhando. Tem pessoas que não têm essa oportunidade. Todo mundo tem essa oportunidade de ficar curtindo ali, de poder se refazer. Às vezes tem bens, tem ali alguma coisa que ficou que consegue manter por um tempo, né? Já tem que a vida tem as suas urgências e as suas emergências, né? Mas uma coisa que eu estava me lembrando aqui também, Mateus, que é interessante a gente pontuar e colocar, é valorizar os momentos que a gente tem com as pessoas, né? Porque a gente não sabe quando será o último momento que a gente vai ter com aquela pessoa. Nós temos as nossas expectativas, às vezes eu até brinco com isso, né? Quando eu tinha 20, 25, 30 anos, tem mais ou menos a idade do Alex. O Alex é mais novo que eu. Eu olhava para frente e pensava assim, nossa, tenho uns 50 anos pela frente ainda. O ser humano faz muito isso, né? Se você já tem 45, 50... tem que ter pelo menos uns 25, 30, né? Que essa é a média, é a base de 70, né? Sim. Aí você conversa com um cara de 70, fala, não, tem que ter pelo menos uns 15, uns 85, 90, né? Se você conversa com quem está com 90, mas tem gente que morreu com mais de 100 anos, por que eu não posso chegar lá? Meu pai hoje tem 85 anos. Nem te pensa em morrer, né? Não, se o senhor pegar ele durante o dia, ele está trepado num telhado, trocando calha. Então, o que a gente percebe? Que todos nós, de certo modo, ainda que pela fé, a gente fica tentando aumentar os nossos anos, né? Mas a gente sabe que, como o próprio Jesus muito bem disse, né? A gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. E num piscar de olhos, né? Hoje é o dia de cada vez. Então, sempre que eu... Claro que depois que eu passei pelo que eu passei, eu tive uma consciência de fragilidade maior, né? Mas, por exemplo, quando eu faço minha oração da noite, falo, Senhor, se esse foi meu último dia, foi um dia maravilhoso, espetacular, eu pude fazer tantas coisas, eu pude conversar com tantas pessoas, eu recebi pessoas, enfim, eu cumpri o meu papel, né, dentro daquilo que me é possível. Mas, se no meio da noite o inexorável acontecer, eu sei que eu estou contigo e eu sei que o Senhor cuida da minha família. Essa é a minha oração, né? Quando chega no outro dia que o relógio desperta, opa, não foi dessa vez ainda. Então, vamos viver mais um dia pela frente. Supostamente, é claro, né? Porque você pode morrer no meio do dia também. Sim. Ai, Jesus. Mas, enfim, eu acho que essa é a consciência que a gente tem que ter. A consciência dos pequenos momentos e de tornar esses momentos especiais, né? Graças a Deus a gente espera se ver muito ainda, né, Mateus? Mas vamos imaginar que essa fosse a última vez nossa. Meu Deus. Nossa, nós conversamos, lados, né? Nós fizemos um podcast junto, a gente conversou sobre esse assunto, e foi isso, e foi legal, e foi isso, e foi aquilo. Então, você teve um momento especial, né? Não deu tempo nem de dar um beijo, não deu tempo nem de dizer adeus, não deu tempo de fazer isso, porque às vezes não dá tempo mesmo. A coisa rápido, acontece, né? De uma maneira tão rápida, tão instantânea, que, como disse o irmãozinho lá que eu conversei domingo à noite, né? Pastor, nós estamos sem chão, porque é assim que a gente fica, sem chão, né? Mas até aquela doença que está se prolongando e vai se arrastando até a morte, né? Quando a pessoa morre, o outro fala,
Mas não podia demorar um pouquinho mais? Podia ter ficado um pouco mais, né? Será que eu estava na cama, estava sofrendo, mas alguma podia opção mais de um tratamento, ano. alguma coisa assim. A gente sempre tem essa expectativa, porque essa saudade, né? é a saudade, né? Aquela situação de não vou ver mais. Nunca mais vou poder encostar, nunca mais vou poder tocar, nunca mais vou poder sentir. Por isso que a gente tem que aproveitar os bons momentos juntos, né? Eu acho que tudo é... Você não sabe quando vai ser o último abraço. Parece dramático a gente dizer isso, e eu não gosto muito de dramatização, diga-se de passagem, mas é uma realidade. Você não sabe quando você vai dar o último abraço, o último beijo, o último olhar, a última conversa. Que né? ficar, então capricha. Na minha casa a gente fala muito que a gente não pode chorar pelo leite derramado. Sabe? Isso, exatamente. Então a gente tem que aproveitar o leite enquanto está no copo. Outra coisa, acho que a gente até falou disso numa outra vez, se eu não me engano, mas é sempre bom lembrar. Às vezes a pessoa, essa xícara aqui é para quando fulano for em casa, tal, aí eu vou servir ele nessa xícara aqui, porque essa xícara é especial. E fica lá pegando poeira 30 anos na cristaleira. Usando copo de requeijão, de margarina, de que mais que vem no copo? Essas coisas que vem no copo. Mastomate. Né? Tinha uns copos bonitos. Tem que usar o melhor agora, né? Tem. Eu particularmente aquela camisa do cristal Sica que a gente chamava. Cristal Sica, né? Tinha uns cristais Sica, bem interessante. Então, aquela roupa, né? Eu não vou usar essa camisa porque na hora que tiver um casamento é essa camisa que eu quero usar. Você sabe aí, no fim, vai usar quando você não estiver vendo. Outra pessoa vai usar. Outra pessoa. Ou quando fizer a distribuição das suas roupas, outro vai usar. Vai usar. Pastor, sabe é um lema que eu tenho para minha vida. E eu creio muito, né? E que minha esposa, ela compartilha do mesmo lema. Nós estamos aqui para criar memórias. Isso. Exatamente. Então, eu sempre, quando eu posso dar uma escapadinha com os meus filhos e com a minha esposa, tem gente que fala assim para mim, você vai viajar de novo, você tem que guardar dinheiro, você tem que fazer não sei o quê, você tem que pensar no teu futuro. E eu crio memórias com os meus filhos, com a minha esposa, a gente cria memórias. Por quê? Se eu falecer hoje, eu deixar de existir aqui nesse plano, né? E ficar esperando o Senhor me levar no corpo celeste, eu entendo assim que os meus filhos vão falar, cara, meu pai... Eu tive o melhor pai do mundo. Meu pai andava de bicicleta, meu pai fazia isso, meu pai fazia cosquinha em mim, meu pai... Nós ia viajar junto, nós ia pra praia... Você sabe que essa história de meu pai, a gente que já passou por tantas histórias de vida, tem umas histórias de vidas assim, né? Que às vezes a pessoa fala assim, seu fulano era assim, seu fulano era uma pessoa maravilhosa, seu fulano era uma pessoa honesta, seu fulano era uma pessoa bondosa, seu fulano era generoso. Aí os filhos ficam pensando, mas isso aí não é meu pai, eu não conheci esse pai. O pai que eu conhecia era austero, era severo, era bravo, era indigesto, batia em todo mundo, batia até na minha mãe. Esse não é o meu pai. Quantas histórias a gente tem assim, né? Que depois que morre, parece que todo mundo vira santo, né? Não, e assim, às vezes, existem mortes que são para saudade e outras que são para alívio, né? Com certeza. Uma situação dessa, infelizmente, o cara A Bíblia morre. tem uma expressão que ela fala de alguns reis lá, e é extremamente melancólica essa expressão, terrível, né? Fulano morreu e não deixou de si saudades. Cara, isso é a pior coisa que pode existir. Qual é o legado do momento, né? É melhor você morrer com indigente. Você vai no velório, a pessoa vira e fala não pra deixou assim, de si saudades. Esse aí foi tarde. É a mesma coisa. Foi tarde. Para dizer um português bem singelo. Foi tarde. Eu penso que a gente tem que criar memórias. É um lema para minha vida criar memórias. No entanto, eu sempre procuro criar memórias com a minha família. Entendeu? Às vezes eu falo pro meu pai, vamos viajar comigo. Não, vou trabalhar. Vivo hoje. Aproveita o agora. Né? Deixe que o passado já aconteceu e o futuro a Deus pertence. Mas vivo hoje. Literalmente. Caminhe hoje com a pessoa que você ama. Faça aquilo que é do melhor hoje. Mas eu tô com preguiça, não, mas eu vou fazer. E vai criar memórias. Né? Quem sabe, eu penso assim, às vezes, pode ser que lá na frente, o criar memórias, o processo do luto seja até mais doloroso. Você vai ter tanta memória daquela pessoa, tanta
para lembrar dela, pode até que seja mais doloroso, ou não. Ou falei assim, ó, meu pai viveu, eu diria assim, combateu o bom combate, venceu a vitória, né? Mas eu sempre estava diria comigo. assim, Mateus, claro que vai ser muito doloroso, porque quanto mais proximidade, intimidade, carinho, afeto... mais difícil fica. Sempre é mais difícil. Se alguém falar que é fácil, está mentindo. É muito mais difícil. Mas, por outro lado, também é muito consolador. Porque enquanto eu pude, enquanto foi possível, eu tive essa pessoa 100% comigo do meu lado. Então, eu acho que essa é a compensação. E que a gente sabe que é temporária, óbvio, porque para onde ele foi, uma hora a gente assim, vai também, né? Eu vou falar uma coisa assim gigantesca. Sabe quem sabe criar memórias? Quem tem Jesus no coração. As pessoas que não têm lutam por uma vida que se acaba. Mas quando você tem Jesus no seu coração, você sente necessidade de estar com aqueles que você ama. Porque é um mandamento. Né? Então, eu vejo assim que hoje nós temos que criar memórias, nós temos que, vamos dizer o seguinte, vamos fabricar saudade, então, com as pessoas. Como dizer, é melhor deixar alguém com saudade que com raiva. Né? Com raiva. Lembre de mim pelo amor, não pela dor que você passou. Não pela dor, né? E as pessoas eu penso assim, as pessoas que têm essa intimidade com Deus, essa vivência com o Senhor, de pegar a palavra todo dia lá e ler um trechinho e falar, Deus, não entendi nada do que eu li, mas fala comigo. O Espírito Santo na noite vai lá e... Opa, com certeza. Pum, e vai brotar aquela mensagem. Ela tem essa facilidade de criar memória. Sim. Né? Hoje com os familiares. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai mudando, ela vai transformando os corações, ela vai fazendo a pessoa ficar mais maleável, mais sensível, amável, mais né? espirituosa, né? Com mais senso de espiritualidade, né? Nós temos que fazer isso todos os dias. O luto não é fácil. Eu particularmente passei uma dificuldade gigante, como já te contei, do luto. E essa semana nós tivemos essa triste notícia, né? Até eu penso assim que nós saímos da igreja e olha como é Deus, né? E eu vim para casa e pensei comigo assim, eu vou comer um pãozinho com um café com leite. E quando eu embiquei em casa, eu falei para a Poli, vamos em tal lugar? Vamos. E nós chegamos lá e já estava aquele... Todo mundo já sabia. Fervo. Tinha acabado de receber a notícia. Meu Deus. Eu falei, Poli, será que estão brigando? Será que não estão brigando? Poli, vai lá ver que você é muito mais atenciosa do que eu e Deus está falando que é para descer lá, né? Tava me incomodando aquilo. E a Poli desceu lá e a notícia não era nada agradável. Então eu entendo que foi uma providência de Deus ali, sabe? E essas providências de Deus vêm na família enlutada, ou pelo pastor, ou pelo meu irmão que vem orar, né? Então, teve um telefone que tocou. Mas não é o meu, não. Eu acho que é um dos que está gravando. Está na hora de dormir. Está na hora de dormir? Nossa, já? Então, assim, pastor, eu vejo que o luto é uma ferida que ela se abre no coração de uma família, e o Mateus, tá? Na minha ótica. Mas que a principal fonte de cura é Deus. Sim. Você me leva agora a pensar sobre o que ameniza, né, a dor do luto. Né? Não sei se nós já estamos caminhando assim para o final. Sim. Então, eu diria assim, o que ameniza a dor do luto? Para mim, não estou falando como teólogo que eu sou, porque eu sou, como pastor que eu sou. Que o senhor é. Porque eu sou, mas como ser humano, como cristão, como uma pessoa que já passou pelo vale algumas vezes, né? Eu diria assim, eu acho que a palavra-chave para a gente olhar para a morte de uma maneira mais suave é uma palavra que hoje eu estava pensando nela, reencontro. A palavra-chave é reencontro.
o dia que os que morreram deixaram uma saudade muito grande. Então, o dia que a gente morrer, a gente vai ter um grande reencontro com os nossos queridos, reencontro com essas figuras que a gente aprendeu a amar na Bíblia, né? Ícones, né? Abraão, Maria, né? A Marta, né? O próprio Lázaro, que teve aquele privilégio, né, de morrer e ser ressuscitado por Jesus, depois morreu de novo, né? Então, eu acho que a palavra-chave é reencontro, né? Você não tá perdendo aquela pessoa para a morte, você não está tendo uma perda, você está entregando aquela pessoa para Deus. E vai haver o dia do reencontro. A Bíblia fala desse reencontro, arrebatamento, volta de Jesus, essas coisas todas, né? Que até pode ser um assunto, um podcast qualquer desses. E que é um assunto polêmico, né? E tem as suas polêmicas também, Sim. né? Mas, enfim, que Jesus vem é fato. Que o arrebatamento vai acontecer é fato. Sim. Né? Assim como a morte. Alguém costuma dizer que a única certeza que a gente tem aqui nesse mundo é a morte, né? E a única coisa que não dá para dar jeito. Que não dá para dar jeito. Morreu. Na época de Jesus ainda dava, né? Ele Então, estava andando por aí, ele falava, viu, levanta e continua. Se bem que eu creio que ainda é possível alguma ressurreição hoje em dia, né? Mas elas são eu também muito creio. mais raras. Desde que não seja eu ter que promover, porque eu acho que eu vou ter medo. A situação mais ordinária, mais natural das coisas, né? Eu não sei qual é o contexto cultural aqui no Paraná, mas tem lugar que quando você fala ordinária é um palavrão, né? Mas ordinário no sentido da ordem das coisas. Da ordem, né? É bom deixar bem claro o português aqui, para não ter, o pastor falou palavrão. Né? Mas na ordem normal das coisas, é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente adia com muitos recursos, medicamentos, e muita corrida no campo, e a certa alimentação, educação disso, daquilo, mas uma hora ela vai acontecer. E agora o importante é a gente ter essa consciência em Cristo Jesus, né? Que a morte não é morte, a morte é uma passagem. Sim. Você fecha os olhos aqui a este mundo e abre lá na glória. Né? Na glória. E quando abrir na glória, o reencontro com pessoas queridas, com pessoas conhecidas, né? Para as pessoas que ficam doloridas, tem que entender o seguinte, né? Que se ele combateu o bom combate e foi para lá, então vamos fazer de tudo para ir para o mesmo caminho. Vamos para lá também, né? Pretendo vê-lo lá na glória também. Vamos caminhar para isso. Quero reencontrar, né? Sim. E vai ser um reencontro fantástico, né? Um reencontro... assim, não tem palavras que a gente possa usar aqui para descrever, né? Indescritível. Indescritível, é uma sensação indescritível. Né? É como aquela pessoa que faz, você gosta muito, 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 muito. E de repente, uma hora você está andando na rua, você encontra aquela pessoa, que gostoso dar um abraço naquela pessoa e receber um abraço dela, né? Querido, querida, ou querido e tal. E ter aquela química rolando, né? De amor, Sim. de carinho, de respeito, de confiabilidade, né? De saudade que você está matando naquele momento, né? Daquela pessoa que fazia tempo que você não via. Que não via, tá certo. Hoje ficou mais fácil, que com o advento da internet, das imagens, você vê e fala o tempo todo. Você faz chamada de vídeo, a pessoa está te vendo. Tá ali do teu ladinho, né? Do outro lado da tela. Não tem o toque, não né? Tem o toque, não tem o abraço, cheiro, não tem o cheiro, né? Exatamente. Aquele perfume característico da pessoa. Da pessoa, né? Sim. Bom, pastor, esse tema é um tema dolorido, na verdade, né? Não é um tema polêmico, é dolorido. É dolorido. Né? É sensível, né? Que as pessoas precisam, então, cuidar para não virarem situações piores, né? Até as pessoas que assistem o nosso podcast, a nossa igreja sempre está de portas abertas para tratar essa situação, para acolher você. E é bom não ressaltar só a nossa, várias igrejas, que é um serviço que, às vezes eu atendo pessoas, pergunto, quanto que é a consulta? Não é nada. É um serviço que a nossa igreja presta gratuitamente, porque a igreja existe para ajudar as pessoas, Sim. para proteger as pessoas, para abençoar as pessoas, né? Mas se eu for lá ter uma conversa com o pastor, tem que virar presbiteriano? Claro que não. Claro que não. Se você virar presbiteriano, nossa, é muito bem-vindo. A gente te recebe de braços abertos.
Vai ser um prazer. É um prazer enorme. Agora, não tem nenhuma vinculação. Porque eu fui lá, eu tive lá, e aí agora eu sou obrigado a fazer um curso aí de batismo. Claro que não. Se você quer ser membro da igreja, nós temos caminho para isso. Sim. Né? Mas se você quer apenas um socorro, uma ajuda, uma palavra de ajuda, nós estamos lá para isso. Né? Então, de maneiras que a gente atende pessoas de todos os grupos religiosos aqui da cidade. E até aqueles que não estão em religião nenhuma. Eu nunca pergunto de que igreja que você... Assim, não no interesse de querer saber de que igreja a pessoa é, a não ser que tenha uma necessidade ali para ajudar nas informações que a gente precisa, às vezes, naquele momento. Né? Mas eu não fico perguntando de que igreja você é. Então vai lá, conversa com o teu pastor, o que você está fazendo aqui? Não é bem assim. Né? A gente está aqui para ajudar. Claro que não. Né? Então você que está assistindo... Se for o caso, conversa comigo, conversa com o teu pastor, conversa com um amigo, conversa com... Aonde você puder procurar ajuda, procure. Sim. Você que está assistindo o nosso podcast e estiver passando por esse momento de luto e não estiver confortável... Entre em contato com a gente. Entre em contato com o pastor ajudar Levi, na medida do pastor possível. Denilson, nossa igreja vai estar de porta aberta. O próprio podcast nos chama, a gente vai passar os contatos. Por quê? Para que você possa ser tratado, ser mostrado para você um caminho que você pode seguir para... Não é uma cura, mas um conforto. Que traga um conforto, porque você vai lembrar daquilo toda a vida. Para ser bem sincero, eu até acredito no poder curativo de Deus. Né? Sim. Porque eu também acredito. Você não traz de volta quem você perdeu, mas você olha de maneira diferente para aquela pessoa que se foi. Né? Aquela ferida vai sarar. Sim. Né? Mas assim, que quem estiver assistindo, que procure. Não passe por isso sozinho. É muito difícil passar sozinho. Eu acho que é importante ressaltar isso. Olha, você não está sozinho. Procure a gente está pronto para ajudar dentro das nossas possibilidades e tal. E se for preciso indicar um profissional... A gente vai indicar. Com certeza, a gente não está querendo... A gente não fica competindo nem com analista, nem com psicanalista, nem com psicólogo, nem... Porque eu não sou psicólogo, eu não sou analista, eu sou pastor. Então, o meu trabalho é pastoral. Né? Vou reformular a sua frase. Você nunca esteve sozinho. Exatamente. Não é, pastor? Você nunca esteve sozinho. Está difícil o processo. Não viva sozinho esse processo. Né? Você nunca esteve sozinho. E nós, como igreja, estamos aqui para ajudar. Nós queremos passar o luto com você. Exatamente. Ao seu lado. É o chorar com os que choram. Chorar com os que choram. Vamos chorar junto. Pastor, eu penso que esse é um assunto assim que não é comentado, é um assunto difícil. É um assunto que a gente não pode se abrir publicamente às vezes, né? E a intenção nossa é exatamente isso. Vamos trazer à tona aquilo que a gente não pode conversar. Exatamente. Numa maratona, vamos dizer assim, que a gente tem que conversar dois, a sós, né? Exato. Foi excelente, assim, o nosso bate-papo de hoje sobre luto, sobre essa dificuldade que é passar o luto, que não tem outra palavra, é uma dificuldade passar pelo luto, independente se é de uma pessoa, de um pet, de alguma outra coisa, financeiro, sei lá, que a pessoa está passando, é difícil, né? E essa frase vai ficar marcada aí, você não está sozinho. Além de Deus estar sempre do seu lado, nós queremos estar com você. Se você tem essa dificuldade aí no seu dia a dia, não interessa se o luto foi ontem, foi daqui uma semana, ou faz um ano, ou 10 anos, e você quiser conversar, nós estamos aqui sempre à disposição para ouvir, né, pastor? Claro, com certeza. Para ouvir. E esse cara aqui é bom de ouvido. Muito bom. Ele já me ouviu mais de uma vez. Obrigado. Pastor, agradeço pela sua visita. Eu que agradeço. Você não é mais visita, já é de casa, né? Obrigado. O podcast é tanto seu quanto o meu e do Alex. Nós vamos ter que pôr uma câmera no Alex, eu acho. O pessoal tem que saber como é que funciona. Né? Que é um menino jovem. E assim, eu penso que novos assuntos virão. Com vai certeza, vir aí, se Deus quiser. Vamos trazer à tona muitas dúvidas que todo mundo tem sobre o assunto, sobre o que a Bíblia trata. Foi um prazer recebê-lo de novo. E até, aproveitando, você falando em dúvidas, vamos imaginar que nem tudo que a gente falou hoje a gente... Porque é lógico, nenhum assunto é inesgotável. Né? É óbvio que a gente deu uma passeada em cima do assunto. Né?
Tem muito mais coisas, tem muito mais profundidade nisso. Mas eu diria que o de hoje foi suficiente para a gente ter uma ideia como que é e como que a gente pode trabalhar isso, né? Sim. Mas se as pessoas tiverem perguntas, algumas dúvidas, alguma coisa, deixa como é que chama aquele espaço que pode deixar perguntas, comentários? Lá tem como deixar os comentários no vídeo, sim. Então, para deixar os seus comentários, que a gente vai responder. E a gente pode até responder, inclusive. Sim, né? a gente vai responder. De uma maneira mais específica, né? Porque Sim. tem coisas que é o meu luto, é a minha situação, no meu endereço, no meu CPF. Sim. Então é muito particular, né? Então não é uma coisa que dá para você responder assim para todo mundo, né? Mas se você fizer a pergunta, a gente vai ter condições de, pela graça de Deus, trazer uma resposta para você. E te ajudar. Na medida do possível. Eu agradeço o carinho de sempre, né? Poder estar. Eu me sinto muito em casa aqui, diante desse microfone. O senhor combina com o microfone. Combina bem, né? Com o estúdio, com o microfone, Obrigado com a iluminação. pela parte que me toca. Mas, enfim, eu estou sempre à disposição na medida que eu puder. Ótimo. Bom, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.